Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro, da quinta semana do Tempo Comum. Sejam muito bem-vindos à nossa homilia diária. Queremos, mais uma vez, abrir o nosso coração ao Senhor para ouvir o que Ele tem a nos dizer, para nos lançarmos em direção a esta missão que Ele nos confia. Oremos. Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita, que repartis as tarefas e dais a justa recompensa, fazei-nos carregar o peso do dia sem jamais murmurar contra a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, escutar o que Jesus diz nos faz rever nossas atitudes e convicções. E isso muitas vezes incomoda, pois será necessário acolher o projeto dele. Neste sentido, vimos no Santo Evangelho de hoje alguns mestres da lei que se acercam de Jesus, não para aprender com ele, pois se achavam sabedores de tudo, mas para criticar suas atitudes e a de seus discípulos. Ao ouvir tais críticas, Jesus reage com firmeza e mostra a hipocrisia deles ao cumprirem apenas
atos externos, vazios de significados e que não dignificam verdadeiramente o ser humano. E Jesus, fundamentado na mesma lei que eles dizem ou diziam cumprir, busca argumentos para suas ações e conclui a sua resposta dizendo que eles, ao se prenderem apenas aquilo que é mais superficial da lei, a esvaziam no seu verdadeiro significado de palavra de Deus. Assim, o exagero no cumprimento de tradições que não passavam de rituais consiste num esvaziamento da palavra de Deus. Que não nos prendamos, irmãos e irmãs, aos detalhes das nossas tradições religiosas e não esvaziemos a nossa fé, os nossos ritos, mas coloquemos em prática o essencial, que coloquemos em primeiro lugar sempre a vida, que estejamos atentos a este ponto, a isto que o Senhor nos pede, para que a lei não venha desrespeitar a vida, mas a vida seja respeitada acima de tudo. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.